Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Redação dada pela Lei N. 9.268, de 1/4/1996. Concurso MP 2017. MP 10. Parágrafo 1º, e parágrafo 2º, revogado pela Lei N. 9.268, de 1/4/1996. Suspensão da execução da multa. Art. 52. É suspensa a execução da pena de multa, se sobrevém ao condenado doença mental. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, capítulo 2º da Cominação das Penas. Penas privativas de liberdade. Art. 53. As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Penas restritivas de direitos. Art. 54. As penas restritivas de direitos são aplicáveis, independentemente de cominação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a 1 ano, ou nos crimes culposos. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 55. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos 3º e v do art. 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no parágrafo 4 do art. 46. Redação dada pela Lei N. 9.714, de 1998, art. 56. As penas de interdição, previstas nos incisos I e 2º do art. 47 deste Código, aplicam-se para todo o crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhe são inerentes. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, art. 57. A pena de interdição, prevista no inciso 3º do art. 47 deste Código, aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, pena de multa. Art. 58. A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no art. 49 seus parágrafos deste Código. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, parágrafo único, a multa prevista no parágrafo único do art. 44 e no parágrafo 2º do art. 60 deste Código aplica-se independentemente de cominação na parte especial. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, capítulo 3º da aplicação da pena, fixação da pena, art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, e as penas aplicáveis dentre as cominadas. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, e a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, e o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E a substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Critérios especiais da pena de multa, art. 60. Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu.
Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 1. A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Multa substitutiva. Parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 6 meses, pode ser substituída pela de multa, observados os critérios dos incisos 2º e IMBO. Concurso MP 2017. MP 11. Art. 44 deste Código. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Circunstâncias agravantes. Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E. A reincidência. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E. Em ter o agente cometido o crime. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. A. Por motivo fútil ou torpe. B. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. C. A traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. D. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. E. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. F. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Redação dada pela Lei N. 11.340, de 2006. G. Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. H. Contra a criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Redação dada pela Lei N. 10.741, de 2003. E. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido. L. Em estado de embriaguez preordenada. Agravantes no caso de concurso de pessoas. Art. 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E. Promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E. Coage ou induz outrem à execução material do crime. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E. Executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Reincidência. Art. 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 64. Para efeito de reincidência. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E. Não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos.
Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Circunstâncias atenuantes. Art. 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E, ser o agente menor de 21, na data do fato, ou maior de 70 anos, na data da sentença. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E, o desconhecimento da lei. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Concurso MP 2017. MP 12. E, ter o agente. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. A. Cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. B. Procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. C. Cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. D. Confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime. E. Cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Art. 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Cálculo da pena. Art. 68. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código. Em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Concurso material. Art. 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 1º. Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 2. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si sucessivamente as demais. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Concurso formal. Art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.
Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Crime continuado. Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a concurso MP 2017, MP 13, personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Multas no concurso de crimes. Art. 72. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Erro na execução. Art. 73. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Resultado diverso do pretendido. Art. 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do art. 70 deste Código. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Limite das penas. Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 1º. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 30 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 2º. Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Concurso de infrações. Art. 76. No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Capítulo 4 da suspensão condicional da pena. Requisitos da suspensão da pena. Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa, por 2 a 4 anos, desde que. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E, o condenado não seja reincidente em crime doloso. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.
Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 1º. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 2. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 4 anos, poderá ser suspensa, por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Redação dada pela Lei N. 9.714, de 1998, art. 78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 1º. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade, art. 46, ou submeter-se à limitação de fim de semana, art. 48. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 2º. Se o condenado houver reparado dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas: concurso MP 2017, MP 14, cumulativamente. Redação dada pela Lei N. 9.268, de 1/4/1996. A. Proibição de frequentar determinados lugares. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. B. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. C. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, art. 79. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, art. 80. A suspensão não se estende às penas restritivas de direitos nem à multa. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho